o assunto é testamento, mas a gente quer falar um pouquinho de outras possibilidades que tem dentro do planejamento sucessório, porque o testamento ele é uma ferramenta de planejamento sucessório, né? Tá muito comum hoje a gente ouvir falar sobre a doação com usufruto e principalmente o holding familiar. Vamos falar um pouquinho, principalmente, da doação com usufruto, que talvez seja uma versão bem simplificada aí que nós temos, uma ferramenta, né, um recurso. Enfim, doutor Oswaldo, fale um pouco aí sobre a doação com usufruto, principalmente comparando ela com o testamento, né? O principal exemplo que acontece é o pai, vamos supor que tem um filho único, ele doa a casa onde mora para o filho, para antecipar essa herança, só que faz o registro de que, enquanto viver, ele vai ficar com usufruto, ele vai poder usar dessa casa e fruir, caso ele alugue essa casa e queira os frutos do aluguel, ele pode, isso é o que se chama de usufruto, pode usar e fruir do bem. Mas a propriedade em si já seria do filho, porque foi feita uma doação. Então, aqui já tem a primeira diferença, né? Quando se fala em flexibilidade, na verdade, quando fala assim, controle de bens, o testamento, tu não passou, a transmissão ela só vai acontecer com o evento morte. Então, a pessoa que faz o testamento tem o controle dos bens. Ele pode, inclusive, vender aquele bem que foi objeto de um testamento. Por quê? Porque aqui, com essa venda, aconteceria o que se chama de revogação do testamento, uma revogação, no caso, tácita. Mas essa revogação pode ser expressa, basta manifestar essa vontade para o testamento ser alterado. E aqui já se vem ao aspecto da flexibilidade. O testamento ele pode ser alterado e revogado a qualquer tempo e quantas forem as vezes necessárias. A doação não. A partir do momento que tu faz a doação, o teu patrimônio já não é mais teu. Então a propriedade passou para quem foi o objeto, o donatário, aquele que recebeu a doação. E a partir desse momento, tu já não tem mais os direitos inerentes à propriedade, como, por exemplo, vender, né? Com o registro de usufruto, vai poder usar e fruir até, se ele for vitalício, pode ser um usufruto com tempo especificado, mas normalmente é vitalício, é possível, né, fazer a doação, antecipar essa herança com esse registro de que esse bem vai ser utilizado até o evento morte. Aqui nós temos, eu acredito que a maior vantagem, né, do testamento, a gente destacou aqui, seria justamente essa flexibilidade do testamento em relação à doação com usufruto. Uma vez doado, está doado. Exato. A propriedade não é mais tua, é de quem recebeu a doação. E aí já não pode mais exercer os direitos inerentes à propriedade. Aqui também tem um slide bem comparativo que né, traz vantagens e desvantagens de cada situação. A gente vai compartilhar com os presentes essa apresentação, né, para que fique aí um guia, uma espécie de guia do testamento, e traz também um pouco, então, algumas questões da doação com usufruto, comparando com o testamento. A gente aqui não se propôs a falar sobre holding, é um assunto mais complexo, mas muito interessante, e se for do interesse aí dos nossos clientes, a gente pode sim aprofundar o assunto holding familiar, mas o interessante, né, doutor, até acabaste não comentando sobre o nosso planejamento, como que a gente faz o nosso planejamento, mas é importante aqui destacar que o nosso planejamento sucessório dentro do escritório faz uma análise em cima de todos os bens e aponta qual o melhor caminho, se é um testamento, se é uma doação com usufruto, ou se é um holding familiar, um holding patrimonial, inclusive apontando os valores que teria que ser investido, e bem como o valor a ser poupado em um ou outro caso. Então, a depender do patrimônio, se indica, a indicação é por um hold, porque a economia vai ser de X reais, X mil reais, né? Ou uma doação, porque a economia vai ser de X mil reais. Então, a gente traz isso de uma forma muito clara, de
de uma forma muito fácil assim para o entendimento dos nossos clientes, qual que é o melhor caminho.